Vamos trabalhar, gente? Chega de moleza, é hora de aprender e aprender a palavra de Deus. Bem, nós vamos estudar hoje chamado de Era Sombria, um período. Por que é chamado de Era Sombria? Nós já estudamos na aula passada até a morte do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi decapitado por volta do ano 68, depois do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira parte da história da igreja começa com a ascensão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a descida do Espírito Santo. Esta é a primeira parte. Nós já aprendemos isso aí. Depois, a segunda parte, nós estudamos da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes até o apedrejamento de Estevão. Porque ali a perseguição pelos judeus, os judeus começam a perseguir a igreja, mas a igreja até então só tem judeus, só o povo judeu que tá servindo a Deus, que está aceitando Jesus. Só que como eles vieram para a festa do Pentecostes e retornaram para os seus lares, aqueles 3.000 que Pedro ganhou no seu primeiro sermão, na sua primeira pregação, foram com o evangelho. Então Paulo, que era fariseu, doutor na lei, ele tinha autorização da liderança judaica para perseguir esses judeus que aceitaram Jesus como Messias. Então ele está indo com esse documento revestido para prender, perseguir os cristãos. E ele teve um encontro com Cristo. E simultaneamente neste período, nesta época, o Espírito Santo começa também a impactar os gentios. Porque nós temos dois povos. Naquela época nós tínhamos dois povos, o povo judeu e os demais que não eram judeus são chamados de gentios. São chamados de gentios, ou era judeu ou era gentil. Então o que acontece? Claro, tem os prosélitos que se tornam judeus, gentios que se tornaram judeus, tem os simpatizantes também. Mas ou era judeu ou era gentil. E o que acontece? Os gentios começaram a aceitar Jesus também. Eles começaram a ter um encontro com Cristo, serem impactados. E Pedro foi revelado sobre isso, Barnabé. Aí nesse período nós estudamos que a conversão de Paulo, quando ele estava indo para Damasco, na Síria, para perseguir os cristãos, teve um encontro com Cristo, por isso é chamado apóstolo dos gentios. Mas tudo isso nós já estudamos. Agora, da morte de Paulo até o ano 100, a história da igreja chama de Era Sombria. Por quê? Porque nós não temos informações sobre esse período. Nós não temos quase informações na história sobre esse período. São poucas as informações. Mas tem um texto importante que eu quero compartilhar com você. O texto que se encontra em Lucas, capítulo 21, do verso 20 ao 24. Lucas 21, do 20 ao 24. É Jesus dizendo, olha só o que Jesus diz. Mas, quando vides Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Olha que palavra Jesus está falando, que profecia poderosa. Nós vamos entender isso aí. Quando chegou no ano 70, depois de Cristo, depois da ascensão de Jesus, teve a sua ascensão no ano 33, mais ou menos 33, a igreja já nasceu, 33, com 37 vai dar 70. Então no ano 70, depois do nascimento do Senhor, Jerusalém foi sitiada, foi cercada. A cidade foi cercada. E quem estava nesse comando era o general Tito. O general Tito cercou a cidade, sitiou a cidade, mas as pessoas
os judeus que aceitaram Jesus como Salvador, que entenderam que Jesus era o Messias, lembraram dessa palavra. Lembraram dessa palavra. Os crentes lembraram dessa palavra. Aqueles que tiveram encontro com Cristo, os gentios, todos aqueles que já tiveram encontro com Cristo, e alguns judeus também que aceitaram Jesus, olha, fugiram. Falaram, olha, essa palavra foi a que Jesus falou, vamos fugir. Quem estava fora da cidade não retornou, ficaram fora, crendo na palavra do Senhor. Os que não creram em Jesus, aquele povo judeu os que não aceitaram Jesus, que não creram na palavra, ficaram na cidade para enfrentar o exército romano. Aí Tito sitiou a cidade, cercou a cidade, invadiu a cidade, tomou a cidade, destruiu a cidade, matou muita gente, exatamente como está no texto, e levou como escravos. Diz a história que o Coliseu em Roma foi construído por mão de obra escrava, judia. Judeus que foram espalhados pelo mundo, é o que se cumpriu ao pé da letra que Jesus falou. Ele destruiu o templo. E as pessoas que ficaram vivas foram vendidas como escravos. E o Estado, o reino de Israel, de Judá, aquela área que tinha ainda, apesar de o domínio ser romano, mas eles tinham uma certa independência, pelo menos a religiosa. Nesse período tinha uma independência religiosa. Os saduceus, os fariseus, eles tinham uma unidade ainda. Agora terminou. Deixa desistir. Você vê que situação? E Jesus disse nessa palavra que Jerusalém será pisada, agora ela está no domínio 100% romano. Depois vai cair no domínio dos muçulmanos. E nunca mais. E ela deixa de ser, olha o que Jesus falou, olha, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Sabe quando Israel voltou a ser nação novamente? Ser Estado novamente? Sabe quando? Em 1948. Olha que palavra profunda, que assunto importante. Então eu citei uma profecia aqui, palavras de Jesus que Lucas registrou. Então a chave do assunto aqui é: e Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Então no ano 70, Tito destrói a cidade, destrói o templo, e agora deixa de existir a nação de Israel. Estão todos espalhados, e escravos foram vendidos, enfim. Agora, quem creu na palavra de Jesus, lembra que eu disse aqui que o Espírito Santo faz lembrar? Está vendo? Por que o crente precisa estudar a Bíblia? Por que o crente precisa sempre estar estudando e aprendendo na palavra? Porque na hora exata o Espírito Santo faz lembrar. Então eles lembraram das palavras que Jesus havia dito. Então, fugiram, obedeceram. Mas quem não creu em Jesus, olha aí, ou foi vendido como escravo, ou foi morto, foram espalhados. E Jerusalém, então, é pisada agora pelos gentios. O templo é destruído. A nacionalidade, porque o templo era o maior símbolo deles, foi destruído. E só volta a ser nação, olha que importante, só volta a ser nação em 1948. 1948, há pouquinho tempo. E numa assembleia presidida onde estava lá Oswaldo Aranha, presidindo essa assembleia. Então ele, segundo a história, ele deu o voto Minerva. E Israel passa a ser nação. Olha o Brasil aí, né? Participando deste evento. Israel volta a ser nação. Então Jesus, falando sobre a sua volta, profeticamente, uma coisa importante. Porque quem são os gentios? Ou era judeu, ou gentil. Até hoje é assim. Os gentios que aceitam Jesus, que somos nós. Então nós passamos a pertencer à igreja. Então hoje nós temos 3 povos agora. Nós temos o povo judeu,
o povo gentil e a igreja. E a igreja. Olha que coisa maravilhosa. Agora, olha o detalhe. Até que o tempo dos gentios se completem. Ou seja, o tempo dos gentios é uma referência ao evangelho para nós. Porque até então, a palavra de Deus só estava nas mãos do povo judeu. Você sabia disso? Só a nação de Israel que conhecia o Deus verdadeiro, que servia o Deus verdadeiro. Os demais povos não, considerados gentios. Mas agora, a palavra de Deus sai do judaísmo, sai da nação de Israel, que não está existindo mais, e passa para nós, que somos chamados gentios. E todos nós que somos chamados gentios, que reconhecemos que somos pecadores, que reconhecemos e que aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, então quem nos revela isso? Quando nós somos impactados pela palavra, quem nos revela isso é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo veio para habitar na igreja. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. É o Espírito Santo que abre a nossa mente, os nossos olhos espirituais. Então, quando nós reconhecemos que somos pecadores, e para reconhecer que é pecador, precisa do Espírito Santo. Precisa ser revelado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo veio para habitar na igreja no dia dos Pentecostes, no dia de Pentecostes. E existe um número de pessoas que o Espírito Santo vem buscando. Cada geração que passa, o Espírito Santo tem um número que ele busca, que ele vai impactar com a sua palavra. E a senhora que está me assistindo, que teve o encontro com Cristo, a senhora pertence à igreja invisível. Eu não estou falando de denominação. Não importa se a senhora é da Deus e Amor, do Brasil para Cristo, da Plenitude, da Universal, da Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana. Isso não importa. O importante é que a senhora reconheceu, que o senhor que está me assistindo, o importante, você que está me assistindo, que você reconheceu que é um pecador e entendeu que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando aceitou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, passa a pertencer à igreja. Então, esta geração que nós estamos vivendo, existem milhares e milhares de pessoas que foram impactadas pela palavra de Deus, seja num culto público, seja na praça, seja por meio de um programa de televisão. Eu não tenho dúvida disso. Este canal que chega até aí a sua casa, eu não tenho dúvida que Deus tem falado com você. Eu não tenho dúvida disso, por meio deste veículo. Então as pessoas que aceitam este plano passam a pertencer à igreja. Só que esse tempo dos gentios, ele se completa quando? A Bíblia fala, olha, que Jerusalém seria pisada até que se completasse o tempo dos gentios. E hoje Israel não voltou a ser nação? O que isso significa? É o nosso tempo. O tempo da pregação do Evangelho. Quando ele se completasse, então Israel, há um sinal aí, foi pisada, Jerusalém foi pisada pelos gentios do ano 70 até 1948. Agora passou de novo a ser nação de Israel. Então, olha, atenção nas palavras de Jesus. Atenção, do mesmo jeito que nessa era sombria, neste período, aqueles que creram na palavra de Jesus, aqueles que creram na sua palavra, no que Jesus ensinou, fugiram para os montes e não foram mortos pelos romanos, conseguiram escapar com vida. Presta atenção. Nós, igreja, é hora de ficar atento. É hora de ficar atento. O crente precisa ficar atento. Por quê? Esse texto mostra claramente que a volta de Jesus para retirar o seu povo da terra, a igreja, ela está próxima. A volta de Jesus está próxima. Nós não sabemos o dia, é verdade.
Mas Jesus deixou um sinal aqui importantíssimo para nós observarmos. Então é a hora do crente ficar esperto, do crente voltar para a palavra, meditar na palavra, estudar a palavra, usar o seu tempo para fazer a obra de Deus. Porque Israel já voltou a ser nação, e Israel é o relógio de Deus para nós cristãos. Essa profecia, da mesma forma que ela serviu para os irmãos da igreja primitiva, serve para nós hoje. Muita atenção com os sinais. Depois nós vamos aprender outros sinais que Jesus deixou. Agora, o que vai acontecer? O que é esse encerramento do tempo dos gentios? É o arrebatamento da igreja. É a retirada da igreja da terra. A retirada, tá bom? Então esse assunto é de mais importante. E neste período nós vimos que no período de Paulo, a perseguição foi pelo imperador Nero, que era louco. Nero tacou fogo em Roma e acusou os cristãos. Neste período, nos anos 90, a perseguição é pelo imperador Domiciano, por volta dos anos 90. Agora, por que os cristãos foram perseguidos nesse período? Qual que era o problema? Então, muitas vezes, nesse primeiro período, os próprios judeus perseguiam os cristãos, porque depois da destruição de Jerusalém, aí a igreja vai ficar separada do judaísmo definitivamente.